Voltamos com seu tudo de bom. O câncer de mama, infelizmente, ainda mata muitas mulheres no Brasil. Hoje a gente vai saber com a mastologista Helena Barreto algumas dicas de prevenção. Helena, bom dia mais uma vez. Bom dia. Na primeira semana de outubro a gente recebeu aqui o pessoal da Rede Feminina, a gente falou um pouquinho, trouxe algumas mulheres que passaram por esse processo, que ainda estão passando, algumas fazendo rádio, outras fazendo químio, mas explica pra gente, né? A gente sabe que tudo, até como a Janaína falou com relação ao autismo, que a gente sabe que tudo na vida é assim, quanto antes você descobre, aí estão as chances aí de você conseguir evoluir melhor no tratamento, né? E aí a diferença que muitas mulheres não procuram o mastologista, elas vão primeiro no ginecologista. E aí é que vem o encaminhamento, né? Para começar desde o início. Exatamente. Hoje, quando a gente exclui o câncer de pele, e que se a gente for pensar em incidência de câncer de mama, o câncer de mama é o que mais mata mulheres ainda hoje no mundo inteiro. No Brasil, ele está em primeiro lugar. A estimativa para esse ano é em torno de 58 mil novos casos. Meu Deus. Então, é muito alta a incidência. E, infelizmente, a gente encontra muitos gargalos no meio desse caminho, principalmente quando a gente fala de sistema público, porque a dificuldade de acesso ainda é muito grande. E, às vezes, o retardo no diagnóstico e no tratamento é que prejudica o caminhar dessa paciente. Aquelas pacientes que realmente se cuidam, fazem anualmente a sua rotina, elas têm uma chance muito maior de fazer uma detecção precoce e poder prontamente começar o seu tratamento. Apesar de sabermos que existe lei para que a paciente tenha esse acesso rápido, então ela tem o direito, depois que ela tem o diagnóstico, de começar o tratamento dela em 30 dias, a gente sabe que no sistema público isso, infelizmente, não funciona, não é essa a realidade. E muitas vezes o acesso fica meio que baseado no esforço individual dos profissionais que tentam viabilizar esse caminho para que ele seja mais curto e que ela prontamente possa ser atendida. A gente vai mostrar uma foto aí, porque a gente ouve muito falar, principalmente no mês de outubro, passa propaganda tal, que para as mulheres se tocarem, já está passando aí, né? Então, é com o braço levantado, não é isso? Isso. Isso é uma preocupação muito comum das pacientes, em saber a técnica perfeita de fazer o exame. E é uma coisa que eu costumo sempre dizer para todas elas: não se preocupe com técnica, porque a técnica, na verdade, eu que preciso saber enquanto especialista. Mas a importância é que você toque seu corpo, que você tenha esse hábito de pelo menos uma vez ao mês ter essa noção de que precisa se tocar de verdade. Então, pode ser feito deitado, a gente orienta a fazer em pé, em frente ao espelho, porque algumas alterações, quando se levanta o braço, elas se tornam mais evidentes, principalmente quando são tumores que estão lá atrás, pertinho da musculatura. Quando se faz a elevação do braço, há uma retração e isso aí pode ser visto claramente quando se está de frente ao espelho. Algumas sentem uma facilidade maior de fazer quando estão durante o banho, que ensaboa, a mão corre mais fácil na mama. Porque quando a gente tem esse hábito, se algo diferente dentro do que eu já estou acostumada a palpar mensalmente, eu percebo com toda clareza de que realmente tem alguma coisa diferente. Vamos ver a próxima foto. Olha ali os sinais, né? Ferida na mama. Isso. São sinais. A ferida na mama, na verdade, já é um sinal de doença mais avançada. Certo. O sinal inicial, na verdade, a paciente percebe um nódulo. E esse nódulo pode ser de tamanhos diferentes. Cerca de 80% dos nódulos palpáveis são identificáveis pela própria paciente. Olha que então, legal. é muito importante que ela faça esse autoexame. No mamilo, tem um tipo muito especial de doença que pode aparecer na mama, que é a doença de Paget, que ela começa com uma coceirinha lá na areola, no mamilo, normalmente numa única mama,
e aquilo ali começa a ser tratado com pomadinhas, que na grande maioria das vezes todo mundo tem uma pomadinha mágica em casa que serve para tudo. Para tudo. Então, começa aquelas pomadinhas e melhora, depois reaparece, volta a coçar. Então, uma coisa que a gente também tem que ter atenção em areola e mamilo, a secreção. Ali na imagem tem secreção escura, mas habitualmente a secreção relativa a câncer de mama, ela pode ser de duas formas diferentes. Ou cristalina, como água que sai da torneira, sim, ou então vermelho vivo, sangue mesmo. Nossa. E normalmente é espontânea, então a paciente não precisa nem tocar na mama. Ela já está soltando. E ela já está, tipo, foi dormir, acordou, a roupa de dormir está suja de sangue. E na grande maioria das vezes, por um único canalzinho que a gente chama de ducto, que essa secreção acontece. Doutora, segura um pouquinho, a gente vai continuar falando, mas eu tenho um recadinho para o pessoal tá de casa, bem rapidinho agora, ó. Tá em dúvida do que preparar para o lanche das crianças? Os biscoitos Vitamassa são deliciosos e vão bem a qualquer hora. Tem recheados ao leite, wafers, trufas de diversos tamanhos e sabores, além de creme crackers, rosquinhas, marias e maizenas. Experimente, peça a Vitamassa no supermercado que você faz compra. A criançada vai se amarrar e é claro que eu não vou ficar de fora dessa e vou experimentar. Hoje é o wafer de doce de leite. Bom pra caramba! Experimente você também, Vitamassa. Isso aqui é muito Vitamassa, minha gente. Agora a gente vai continuar conversando com a doutora Helena, para a gente poder finalizar o assunto, porque uma vez que você vai lá e detecta, às vezes as pessoas elas ficam meio preocupadas. Por exemplo, tem mulheres que produzem muito nódulozinhos, mas aqueles de água. O nome é nódulo mesmo ou é cisto? Explicar essa diferença para o pessoal que está em casa. Quando vem lá no exame nódulo, depende muito da forma como está sendo descrito. Normalmente a gente designa nódulo como qualquer alteração tridimensional que aparece na mama. Certo. Independente de ser sólido ou líquido. Certo. Sendo sólido, a gente designa nódulo sólido. Sendo líquido, a gente designa cisto. Certo. Então, basicamente, é essa a diferença. E esse cisto, que seria o nódulo líquido, ele às vezes pode desaparecer sozinho ou não. Perfeitamente. É um grande motivo de preocupação e é uma coisa extremamente comum na grande maioria das mulheres, que quando é identificado pela primeira vez, assim, chegam apavoradas no consultório. Mas é uma coisa que a gente precisa tranquilizar muito a paciente, porque cisto, a gente não faz essa relação cisto com câncer de mama. Sim. Das alterações que podem aparecer nas mamas, o cisto é a mais simples, é a mais comum, que existem alternativas medicamentosas, mas que não prometem fazer desaparecer, na verdade. A gente trata sintoma, que é a dor, o desconforto, o aumento da sensibilidade. Punção, né? Dependendo do tamanho, a gente pode usar a punção para esvaziar, para aliviar, mas que é uma coisa que normalmente cursa com a paciente até meados do climatério, que é um marco lá é a menopausa, que é a última menstruação, e depois aquilo tende a ir acalmando, e às vezes desaparece por completo. Então, a gente tem que deixar um recadinho para toda a mulherada que está assistindo a gente, e não só a mulherada, os homens também. Você está assistindo, você tem mãe, você tem namorada, você tem irmã, você tem filha. Você tem que também incentivar essa mulher a procurar fazer o exame, no mínimo uma vez por ano, né, doutora Helena? Perfeito. Uma vez ao ano é o período recomendado. É importante fazer sua visita ao ginecologista, mas também ao mastologista. Isso precisa se tornar uma rotina. E para os homens, não avisar a mulherada da casa, mas também lembrar que o câncer de mama pode acometer homem, apesar de ser raro, apenas 1% de todos os casos, mas eles também precisam estar atentos, principalmente quando tem uma história familiar muito importante, de praticamente todas as mulheres da família acometidas, em idade muito jovens. Então, esses homens precisam ficar atentos. Muito obrigada, doutora Helena, pela sua presença aqui. Por nada, obrigada também. Volta mais vezes. Janaína, muito obrigada. Roberta, muito obrigada. E muito obrigada a você aí do outro lado da telinha que nos acompanhou, que começou essa semana com a gente. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, por nos receber todo dia aí na sua casa, tá bom? Eu tenho um encontro marcado com você amanhã, às 11h25 da manhã, ao vivo, aqui pela sua TV Ponta Verde. Continue com a nossa programação, vem ele Siqueira Júnior, Plantão Alagoas, depois tem JD com a Sabrina Scanônimo. Um super beijo, Deus nos abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.